Numa cidade pequena, cercada por ruas tranquilas e famílias que deixavam as portas destrancadas, alguém observava cada movimento, sem nunca ser notado. Ele caminhava pelos mesmos mercados, cumprimentava vizinhos, parecia apenas mais um rosto comum. Mas, à noite, ele escolhia uma casa. Estudava o horário, a rotina, e esperava o momento perfeito. Quando finalmente entrava, não havia gritos ou pedidos de socorro, só silêncio. Porque tudo era calculado demais. E, por quase 3 décadas, essa sombra viveu no meio de todos, invisível. Até que um único erro, insignificante para qualquer pessoa normal, acabou revelando quem ele realmente era. E o que você vai ver agora é como esse terror conseguiu se esconder à vista de todos, durante anos. A história começa no estado do Kansas, uma região conhecida por bairros tranquilos, ruas quase sempre silenciosas e famílias que se conheciam pelo nome. Era o tipo de lugar onde crianças brincavam do lado de fora até tarde, vizinhos cuidavam uns dos outros e nada de verdadeiramente assustador parecia possível. Mas essa sensação de segurança tinha um detalhe perigoso. Ela dava a falsa impressão de que todos ali eram previsíveis. E foi exatamente nesse ambiente, calmo, religioso e sem suspeitas, que alguém encontrou o esconderijo perfeito, viver como se fosse um de nós. Ele não precisava se esconder em becos ou agir às sombras como um foragido. Pelo contrário, caminhava pelas mesmas ruas em plena luz do dia, anotando rotinas e escolhendo as próximas vítimas sem chamar atenção. Enquanto a cidade continuava acreditando que nada de mal poderia acontecer ali, alguém já estava planejando o próximo ataque, com total calma e paciência. Anos depois, quando tudo finalmente veio à tona, a pergunta que mais atormentou os moradores não foi como ele matou, mas como ninguém percebeu. Porque o que morava ali não era um estranho. Era alguém que aprendeu a parecer exatamente aquilo que todos confiavam. Na manhã de 15 de janeiro de 1974, uma família inteira deixou de responder o telefone. Vizinhos estranharam o silêncio, mas no Kansas daquele período, ninguém pensava imediatamente no pior. Até que um amigo da família resolveu entrar na casa e encontrou um cenário que jamais conseguiria apagar da mente. Ali, ele percebeu que não se tratava de um roubo, nem de um crime impulsivo. Tudo estava meticulosamente organizado. Não havia sinais de pressa, luta ou bagunça. Parecia que quem esteve lá dentro sabia exatamente o que estava fazendo, e tinha levado tempo para executar cada passo. A polícia, ao chegar, entendeu algo ainda mais perturbador. Aquele não era um assassino comum. Era alguém que tinha estudado a família com antecedência, que conhecia a rotina, o horário e até o momento exato em que nenhuma testemunha apareceria. Aquela casa não era uma escolha aleatória. Era um alvo. E o responsável não parecia ter medo, parecia ter orgulho do que havia acabado de fazer. A partir daquele dia, a tranquilidade do Kansas ganhou uma rachadura, mas ninguém imaginava que era só o começo. Porque o que a polícia ainda não sabia é que ele não matava por impulso. Ele caçava. Para a maior parte das pessoas, um crime acontece no momento do ataque. Mas para ele, o crime começava muito antes. Ele não escolhia vítimas ao acaso. Ele selecionava, observava, estudava, seguia de longe como um predador silencioso, até decorar cada movimento. Mais tarde, a polícia descobriria que ele chamava essas potenciais vítimas de projects, ou seja, projetos. Como se cada pessoa fosse parte de um plano em andamento, algo a ser preparado com paciência, passo a passo. Ele descobria onde moravam, onde trabalhavam, quem convivia com elas, até entender exatamente quando estariam vulneráveis. Quando finalmente decidia agir, tudo já estava calculado. Rota de entrada, rota de fuga, objetos para amarração e o principal, o tempo. Ele não tinha pressa. Entrava quando sabia que ninguém apareceria. Criava silêncio proposital. O terror que deixava nas casas não era só físico, era psicológico. Era a prova de que ele já tinha estado ali antes, invisível, observando. Esse comportamento chamou atenção porque deixava claro que não era alguém guiado por impulso ou raiva. Era método, técnica, controle. E isso significava uma coisa assustadora. Ele não matava para esconder-se, ele matava para sentir-se no comando. Quando a polícia começou a comparar detalhes, percebeu que o assassino não queria apenas escapar, ele queria ser lembrado. Ele queria um público.
E aos poucos, a cidade inteira começou a perceber que não havia como adivinhar quem seria o próximo Project. Criminosos que querem desaparecer normalmente fogem do assunto, evitam chamar atenção. Mas esse assassino fez o oposto. Quando percebeu que a cidade começava a temer um fantasma, ele decidiu ter voz. Enviou uma carta anônima para uma emissora de TV local, descrevendo detalhes que só o autor do crime poderia saber. No final da mensagem, ele deixou uma pergunta: quantos é que vou ter de matar para ganhar meu nome na capa do jornal? Não era apenas um assassino, era alguém que queria reconhecimento. Ele queria um título, uma marca. Nos meses seguintes, outras mensagens começaram a surgir: poemas distorcidos, descrições mórbidas e até objetos roubados das vítimas. Tudo cuidadosamente preparado para provar a autenticidade. Era como se ele estivesse competindo com a própria polícia, jogando com ela, manipulando, provocando. A investigação saiu do campo físico e entrou no território psicológico. Não era só sobre encontrar quem fazia aquilo. Era sobre entender quem precisava ser visto. E a partir desse momento, ficou claro, não era um fugitivo. Era uma presença. E ele queria deixar claro que não tinha terminado. Quando os investigadores começaram a montar o perfil psicológico do assassino, imaginavam alguém isolado, com histórico criminal ou comportamento social estranho. Mas o que descobriram anos depois foi o oposto absoluto. O homem por trás daquela série de crimes vivia como cidadão perfeito. Trabalhava em funções administrativas, participava ativamente da comunidade, ajudava na igreja, e era visto por todos como alguém calmo, educado e prestativo. O tipo de pessoa que nenhuma vizinha teria medo de abrir o portão. Ele era casado, pai, religioso, alguém que tirava fotos em festas, fazia churrascos de família e sorria para campanhas comunitárias. Enquanto isso, em segredo, guardava recordações dos ataques como troféus. Ele conseguia trocar de persona com naturalidade assustadora. Esse contraste foi o que mais chocou os investigadores. Ele não fingia apenas para o mundo. Ele vivia duas vidas. Uma, pública e respeitável. Outra, sombria e meticulosa. E foi nesse período de vida aparentemente perfeita que os crimes continuaram acontecendo. Ele não parou porque tinha medo. Ele parou porque estava satisfeito com o controle que sentia. O que ninguém imaginava era que, depois de anos quieto, ele voltaria a se manifestar. Não porque precisava, mas porque queria ser lembrado. Depois de anos em silêncio, quando a cidade já acreditava que aquele terror havia acabado, ele voltou. Não porque precisava cometer outro crime, mas porque não suportava ser esquecido. Era o ego chamando de volta. Ele passou a mandar novas mensagens para a polícia e para a imprensa, agora com um tom ainda mais provocador, como se estivesse retomando um jogo que só ele entendia. Ele queria saber se ainda tinha poder, se ainda causava medo. Foi nesse momento que o assassino cometeu o erro que mudaria tudo. Em uma de suas cartas, ele perguntou diretamente aos investigadores se um disquete poderia ser rastreado. Ele queria voltar a se comunicar de forma moderna, mas sem ser pego. A polícia, ciente de que essa podia ser a chance final, respondeu publicamente dizendo que não, que seria seguro. E o assassino acreditou. Dias depois, um envelope chegou à sede de uma emissora de TV local. Dentro dele, havia um disquete roxo. Para ele, aquilo era só mais um capítulo do jogo. Para a polícia, era a primeira pista concreta em mais de 30 anos. O assassino achava que estava no controle, mas pela primeira vez, ele tinha acabado de se colocar no centro do tabuleiro. Quando o disquete foi entregue, os investigadores o trataram como se fosse uma cena de crime. Eles o abriram em um computador isolado, sem internet, apenas para extrair os metadados, um tipo de pegada digital escondida dentro do arquivo. E ali estava o que ninguém esperava encontrar, o nome Christ Lutheran Church e um usuário registrado como Dennis. Não era uma pista vaga. Era o primeiro indício direto de identidade em mais de 3 décadas. A polícia cruzou os dados. Um homem chamado Dennis Rader trabalhava e era voluntário naquela igreja. E mais que isso, era um membro respeitado da comunidade. Pai, marido, guia escoteiro, funcionário exemplar. Mas ainda faltava a confirmação final, o DNA.
Como não podiam recolher material diretamente dele sem levantar suspeitas, os investigadores conseguiram uma amostra genética de um exame médico arquivado, pertencente à filha. Quando o laboratório comparou os perfis, a resposta foi definitiva. A correspondência era total. O fantasma que o Kansas temeu por décadas não era um desconhecido escondido nas sombras. Ele estava ali o tempo todo, cumprimentando as mesmas pessoas que o caçavam. No dia 25 de fevereiro de 2005, os investigadores decidiram agir. Eles pararam o carro de Dennis Rader no meio da rua, sem aviso, sem tempo para qualquer reação. Ele foi levado sob custódia imediatamente, e quando perguntaram se ele sabia por que estava sendo preso, ele apenas respondeu: "Acho que vocês já sabem." Dentro da delegacia, não houve pânico, nem desespero. O homem que por décadas viveu duas personas continuou calmo, quase frio. Horas depois, ele começou a falar, não como alguém arrependido, mas como quem finalmente ganhava o palco que sempre quis. Ele descreveu os crimes com precisão assustadora, como se estivesse relatando tarefas comuns do dia a dia. Não hesitou, não demonstrou dúvida. Apenas contou. Foi nesse momento que a imagem do homem bom de igreja desmoronou. Amigos, vizinhos e colegas se recusaram a acreditar. Como alguém tão comum podia esconder algo tão monstruoso por tanto tempo? Mas para ele, aquilo tudo nunca foi sobre ódio ou loucura. Foi sobre poder. Ele não queria apenas cometer crimes. Ele queria ser lembrado por eles. Em 2005, Dennis Rader foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. A pena mínima, 175 anos. Hoje, ele cumpre sentença na penitenciária de segurança máxima de Eldorado, no Kansas. Mesmo preso, ele nunca demonstrou remorso verdadeiro. Nos interrogatórios, falava dos crimes como se fossem projetos concluídos, quase com o mesmo tom de alguém descrevendo um hobby planejado com perfeição. O mais perturbador é que, até o fim, ele manteve a mesma postura controlada, ansiosa por reconhecimento. Não era o rosto de um fugitivo arrependido, era o rosto de alguém que acreditava merecer crédito pelo terror que causou. E talvez esse seja o detalhe que mais assusta até hoje. Ele não precisava parecer um monstro para ser um. Ele precisou apenas parecer normal. Agora, sabendo de tudo o que ele fez, fica uma pergunta incômoda. Ele teria parado, se nunca tivesse sido descoberto? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar mergulhando nesse tipo de caso, no próximo vídeo eu posso trazer outro assassino que também enganou uma cidade inteira vivendo como o homem exemplar, mas que escondeu algo ainda mais sombrio.